Tá, beleza, vocês. Então, ó, olhando para o trabalho extra que a gente tem para fazer, eu vou trabalhar síncrono, primeiro trabalhar síncrono, vocês vão ter que manipular arquivos. Como é que você fazia isso em C? Você criava um ponteiro do tipo F. Vocês estão vendo o Mars aí, não estão? Sim. Aí você pegava e fazia o F, receber o F open do arquivo.txt. Era isso? E, Não, alternativamente, de você arquivo, podia professor. passar... Oi? Vai ter que brincar de arquivo aqui? Sim, senhor. E, alternativamente, você podia passar flags para ele, não era isso? Não era isso? Aí depois você podia usar o fscan F para ler, por exemplo, para ler, por exemplo, o inteiro do arquivo, e no finalzinho lá do teu programa, você usava um fclose passando o F. Não era esse que era o esquema geral de manipular arquivo em C? Vocês lembram disso? Vocês fizeram isso em ED, não fizeram? Isso aí já dava pau em C. Eu tô imaginando em Assembly, cara. Ah, Putz. para de chorar, cara. É porque vocês são um lerdo. O negócio, ele tem que funcionar, você tem que ir testando passo a passo. Vocês vão ver como é que eu vou programar aqui com vocês hoje. Mas isso aqui era basicamente o mecanismo. A gente pegava, criava um ponteiro para arquivo, aí você dava um fopen com o nome do arquivo que você queria abrir. Se o arquivo estivesse no mesmo lugar que o executável, só o nome era o suficiente. Se ele tivesse outro diretório, você tinha que colocar o PF inteiro, o caminho inteiro, certo? E daí você usava uma função de leitura, tipo fscanf, o que fosse, para ler do arquivo. Se você quisesse escrever, aí você usava o fprintf, e por aí vai. %d, eu acho que a gente fazia, não, era f%d, e o endereço, sei lá, x, assim. Era uma coisa assim. E daí, depois que você terminava de ler o teu arquivo, você tinha que fechar o descritor de arquivo, né? Você dava o fclose com F. Lembra disso? Em Assembly, galera, é a mesma coisa. Se você vier aqui no Help, você vai nos scrolls. Tá, vocês estão me escutando, certo? Sim. Vocês estão vendo minha tela. Sim. Então tá. São essas três interrupções que a gente vai usar, essas três chamadas de sistema. Para abrir arquivo. Quando você aperta para aparecer isso daí? Aqui, filha, ó, eu venho aqui, pode ser nesse botãozinho aqui, nessa interrogaçãozinha, ou eu venho aqui no help. Ou você aperta F1. Valeu. Né? Continuar lá. Então, as chamadas que eu vou usar é a 13, a 14, a 15 e a 16, beleza? A 13, você vai colocar no V0 o código 13, isso significa que você vai abrir um arquivo. Então, olha os argumentos que ele espera. No A0, tem que ter um endereço, que é uma string, né? Que termina com nulo, que contém o nome do arquivo. Beleza? No A1, você coloca os flags, e no A2, o modo de operação. Se é binário ou texto. E quando essa função retorna, o V0 vai conter o file descriptor. Se o número que tiver em V0 for negativo, você sabe que não conseguiu abrir o arquivo. Não entendi a última parte. Uai, você dá um F1, você vai colocar o código 13 no V0, coloca no A0 o nome do arquivo, no A1 se é leitura, escrita, e no A2 se é texto ou binário. E aí, quando você chamar o syscall, o V0 vai conter ou um número negativo, falando que não encontrou abrir o arquivo ou não conseguiu abrir ele, ou um número positivo, que vai ser o descritor do arquivo, um ponteiro para onde para o arquivo. Entendeu, filha? Aqui, esse F aqui no nosso código em C.
Depois, para ler do arquivo, o que você vai fazer? Você vai colocar o código 14 no V0, o A0 vai receber o file descriptor, que vai ser o que o V0 retornou aqui no OpenFile. O A1 contém o endereço do buffer de entrada e o A2, o número máximo de caracteres a serem lidos. E vai retornar para você o número de caracteres lidos. 0 se for final de arquivo e um número negativo se for um erro. Para escrever é quase a mesma coisa. E para fechar o arquivo, tudo que você tem que fazer é colocar o código 16 no V0 e o A0 receber o descritor do arquivo, o endereço do descritor do arquivo. Deixa um syscall, fecha o arquivo. Eu só não entendi, para que serve esse primeiro endereço do buffer, Quando você vai ler, do buffer de entrada. o arquivo existe onde? No dispositivo de armazenamento secundário, não é? No HD. Certo. Então, quando você quer ler um arquivo, o que você está fazendo? Você está lendo o dado que está no dispositivo de armazenamento secundário e trazendo para o dispositivo de armazenamento primário. Correto. Quando você abre um arquivo, tu cria um acesso para esse arquivo que está no dispositivo de armazenamento secundário, mas não efetivamente traz ele todo para a memória. Imagina se toda vez que você abrisse um arquivo de vídeo que tem 4 GB, você tivesse que transferir ele todo para a memória antes de poder usar o dado. Uhum. Não Só faz que eu sentido. tô só uma parte. Você vai transferindo aos poucos o que você vai usar. Então, ler do arquivo é isso. É transferir do dispositivo de armazenamento secundário para o dispositivo de armazenamento primário, a memória. RAM. E esse buffer de entrada é uma variável, uma posição de memória, um array na memória, onde você vai colocar os dados que você leu do arquivo. Vocês entendem o conceito de buffer? Sim, buffer é o que é meio que carregado imediatamente, vamos dizer assim, não necessário para você conseguir ver. O buffer é uma região de memória onde você carrega dados temporariamente que você não necessariamente usou ainda. Correto, certo. É isso. Um jeito fácil de vocês lembrarem isso é o processo de bufferização de um vídeo no YouTube. Quando você coloca um vídeo para tocar no YouTube, o que acontece? Fica aquela bolinha na barra de progresso, né, que é onde você está no vídeo. A parte que você já assistiu está vermelha. A parte que você não assistiu ainda está cinza claro. E a parte que já está no teu computador, mas tu não assistiu ainda, fica em cinza mais, num cinza mais forte, assim. Não é? Sim, sim. E uma Mas vez... esse Fala. endereço de entrada, tipo, a gente vai Então, usar ele exatamente onde? vamos fazer isso aqui junto agora. Eu acho que um exemplo vai explicar melhor para vocês. É Show. basicamente a mesma coisa do printf, do scanf, que a gente pega e tem que... Quando a gente usa em C, a gente abstrai todos os detalhes, mas na realidade vai ser chamadas dos sistemas que o sistema operacional vai rodar para a gente. Então vamos fazer um exemplo aqui? Tá. Então, ó, eu tenho um arquivo que chama... Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. GSI 013. Programa. Conselho do MIPS. Vamos procurar números.csv. Abriu. É um arquivo no formato CSV. Você já ouviu falar desse formato? É Já. o do Excel lá, Comma Separated, não sei o que, né? Sim. Values. Valores Não. separados por vírgula. Comma separated value. Isso aqui é um texto em que os números são separados por vírgula. Funciona tanto para inteiro quanto para número real. Porque a parte real fica depois do ponto, né? Em português, a vírgula separa a parte inteira da parte real no número. Daí o comma separated de valor não pode ser usado. Mas A gente usa vírgula. a gente só vai usar inteiros. Então, ó, nós temos esse arquivo, nós vamos abrir ele para leitura e vamos ler esses números aqui. Pode ser?
Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, string que eu vou chamar de str file filename, ponto ASCII-Z, vai ser números.csv. Gente, eu sei que tem vírgula, tem acento circunflexo, mas eu não vou colocar porque você sabe que dá porcaria quando a gente pergunta acento, né? Essa string é terminada com nulo? Esse string ASCII-Z, ele enfia um /0 no final pra gente, que é o nulo. Então, agora eu já tenho. Então, vamos abrir o help aqui. Viu lá, Nayara, que eu cliquei na interrogação? Foi a Nayara que perguntou, não foi? O quê? Tá, da caixinha fui eu. Isabel. Bom, a preguiça é a mãe de todas as virtudes, então eu vou usar o load imediato aqui, que é uma pseudo-instrução. Tudo bem? Em vez de fazer um add u aqui, Beleza. coloquei o código para abrir o arquivo. Agora eu tenho que fazer o quê? No A0, eu coloco o endereço da string que contém o nome do arquivo. Filename. Beleza, qual que é a próxima coisa? Os flags. Ah, mas que flags que eu tenho? Aí você desce aqui um pouco, vai ter um exemplo, ó. Aqui, o exemplo file é o... Tá vendo, ó? Coloquei 13 no V0, aí eu tô colocando no A0 o nome do arquivo, e daí no L1 eu ponho o flag, ó. Os flags são 0 para leitura e 1 para escrita. Então, no A1 eu quero colocar quanto? Eu vou ler desse arquivo primeiro. Então, o A1, eu vou colocar o número 0. Certo? Professor, nesse ali seria V0, né? Na linha 12. Sim, obrigado. Certíssimo. E depois a gente quer fazer o modo. O modo é ignorado. A gente só vai trabalhar com arquivo texto. Eles não implementaram arquivo binário no Mars. Beleza? Então a gente vai pegar e colocar no A2 só para que pede para colocar o modo, né? A gente coloca aqui, mas a gente escreve aqui, ó, ignorado. Professor, esse LA significa o quê? Então, Esse L? instruções, ó. Você vê aqui na aba de instruções, você procura o LI, ó. Significa load imediato, carrega o valor imediato. Então, é um registrador e o número que você quer colocar nele. Ele bota o número para um registrador. Mas isso aqui é uma pseudo-instrução. Se a gente compilar, quer ver? E o LA é o quê? Load after? É load address. Load. GS013, programas, NIPS, amém. Pronto. Agora eu consigo compilar. Olha aqui, filha. Tá vendo o LI? Ele é traduzido num ADU, tá vendo? É que é mais fácil escrever isso do que ficar fazendo ADU 0, o número que eu quero, certo? É só por uma preguiça gigantesca. Que lembre-se, a preguiça é a mãe de todas as virtudes. Se os programadores não fossem preguiçosos, a gente não ia ter soluções tão inteligentes para os problemas que nos acometem. Professor, na linha 14, o L, o cifrão A1 não seria vírgula 0? Não, vírgula 1, quer dizer? Na linha 14? Não, aqui, ó. Se eu colocar 0 é para leitura e 1 para escrita. Ah, tá. Entendi. Valeu. Estou lendo do arquivo, certo? Daí, beleza. Certo. Agora eu vou dar um syscall. Na linha 15, que está sendo ignorado? Ah, porque o Mars não implementa. Ele só implementa a manipulação de arquivo em modo texto. Devia ser 0 texto e 1 binário, mas ele não implementou o binário. Professor, você pode explicar esse conjunto de código aí de novo, por favor? O que Claro. está fazendo? Eu O não que entendi. o que a gente quer fazer aqui, ó, abre o arquivo números.csv. A gente quer abrir o arquivo, é um fopen. Aqui em assembly, um fopen vira 5 linhas.
Primeira coisa que você fala é que o serviço que você quer fazer é abrir um arquivo. É isso que a linha 13 está fazendo. A linha 14, ela está pegando e falando qual é o arquivo, o nome do arquivo que você quer abrir. Estou colocando no A0 o nome desse arquivo. No A1, eu estou falando se eu estou abrindo o arquivo para leitura ou para escrita. E no A2, eu estou falando se eu estou lendo ele em modo texto ou modo binário. Então, você tem... Sim. Daí eu chamei esse scroll. Agora, vamos testar. É isso que vocês precisam aprender a fazer. Ó. Escrevi um pedacinho de código. Pode dar porcaria isso aqui? Pode. Então, vamos testar. A gente testa. Ó. Deixa eu fechar o help. Beleza. Enquanto eu carrego os valores, é tudo beleza. Agora eu vou dar o syscall. Só que não tem nada depois. Aí deu -1 no V0, tá vendo? Ele não conseguiu abrir o arquivo. Vamos ver por que isso aconteceu. Mas primeiro eu vou colocar um pouco de código depois disso aqui, só para a gente não terminar o programa, certo? V0. Se o arquivo não está criado, ele cria? Não sei. A gente tem que testar. Eu não lembro. Tá. Eu acho que deu problema porque o arquivo está aberto aqui. Vamos fechar ele. E vamos executar de novo. Vamos lá. Tum, 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 tum. Agora o V0 tem que ter um número diferente de -1. Continua dando -1. Por que será? O nome do arquivo está certo? Números.csv. Vamos ver. Tem aspas duplas mesmo, professor? Deveria ser. Cadê aulas aqui? GSI 013. Programas. Assembly do MIPS. Números.csv. Deveria estar certo. Então, vamos olhar o help, o que a gente está fazendo de errado. Eu até prefiro quando dá problema enquanto a gente está fazendo juntos. Mas que teste.txt. Tá certo. Então, o V0, 13, o A0, o nome do arquivo, o A1, o código, e o A2, o syscall. Será que é porque o caminho está muito grande? Isso é um sinal que não é para cair na prova, professor. Não, eu não vou pedir arquivos na prova, fica tranquilo. Mas vocês precisam saber para poder fazer o trabalho. Certo? Mas o trabalho não vai ter que armazenar em arquivo? Não, vocês vão ler do arquivo. Vai ler do arquivo, putz. Será que é isso? Aqui. Fechar isso aqui. Close. Vamos ver se é isso. Files.asm. E o números.csv está no mesmo lugar. Vamos abrir. Pode ser porque está num diretório com hífen. Professor, o trabalho pode entregar aí, por exemplo, um WordPad aí, e aí para você poder testar, ou tem que ser em formato direitinho? Agora deu certo. Não. Deu errado. Como é que é, filho? O trabalho, tipo assim, pra gente entregar, pode mandar num, tipo, um WordPad, no Notepad da vida, ou teria que mandar no formato já compactado aí? Como que vai ser a entrega? Eu fiquei meio na dúvida agora. Ué, você vai mandar o ponto .asm do seu arquivo. Entendi. Então, você não quer só o código, você quer o que ele vai processar também, né? Não, só o código. Eu rodo aqui em casa para ver se funcionou. Não tá abrindo essa porcaria. Por quê? Vamos fazer o seguinte. Vocês estão vendo meu gerenciador de arquivos aí? Não, conversa. Não, eu só vou colocar num diretório temporário aqui. Não tem que colocar o nome com o caminho, não, professor? Não, se tiver no mesmo lugar que o executável, que o código fonte, não.
Eu vou abrir ele está agora num diretório. Nossa, o que ele está reclamando? Não quero renomear. Meu Deus do céu. Acho que o Marcos. Vamos ver se agora vai. Jesus do céu, o que está dando de errado? Professor, trabalho não vai dar será que certo. não é melhor tirar as pseudo-instruções e deixar na instrução normal mesmo? Às vezes é alguma coisa assim. Às Não, vezes o caminho mais fácil Acho que é não, mais porque difícil. eu coloquei com as pseudo-instruções, o meu conseguiu rodar aqui. mudou aí? De cá rodou, ele deu a saída do V0, deu 3 aqui no caso. Tem que ser uma coisa assim. O que diabos está acontecendo? Vamos fazer o seguinte. O que você mudou, Samuel? Não, aí é que tá, eu não mudei nada. Ah, nem o nome do arquivo, nada? Não. É o caminho, por exemplo, o caminho do arquivo ali, ele tem tipo o acento e tudo mais. Tá só o arquivo mesmo, números.csv, ele conseguiu ler aqui. Tipo, eu não tive que mudar Não, a mas instrução ou algo você assim. não mudou nada. Tipo, o arquivo CSV é o mesmo que do professor? Não, eu criei um arquivo CSV chamado números.csv. Então provavelmente o erro está no arquivo, professor. Se ele É, não mudou nada, é o que eu estou deve ter testando alguma agora. parada errada aí no arquivo CSV. Eu coloquei tipo um arquivo número CSV e coloquei lá, tipo 1, 2, 3, 4, até 9 mais ou menos. Criei um arquivo novo que eu chamei de teste.txt. Vamos testar agora. Eu vou fechar o Mars e abrir ele de novo, galera. Caraca, não é possível. Vai entender o que está acontecendo. É por causa disso que os programadores ficam loucos, da burnout. Burnout. O cara já. Vamos ver aqui. Exemplo files. Já está rolando até meme, né, galera? Aí o código do seu colega é o mesmo código. Isso. Deve ser alguma coisa com o meu computador. Vou rodar agora de novo, depois que eu abri e fechei o Mars. Putz grila. A gente não tá vendo o Márcio, professor. Ah, desculpa. Eu abri o Mars e esqueci de compartilhar aí. Obrigado por me chamar a atenção. Deu -1 de novo, tá vendo? O que eu estou fazendo de errado? Ponto data. Entre aspas, vou colocar aspas simples. Não deveria ser, mas. Não, aí está achando que é caractere. Deixa eu ver se ele está carregando o endereço certo na memória. O node address está no A0, o endereço do STR1. O endereço é 1001.0000. Deixa eu ver em ASCII se está certo. Ó, tá? Teste.txt. E agora eu vou ver o que está no A0. 1001.0000. Está certo o endereço. Aí eu chamo 0 no A1 para leitura, no A2 o syscall e virou -1 ali. Engraçado, meu. Eu rodei esse mesmo código e tá dando -1 também. Tá dando... Compartilha a tela com seu arquivo de texto aí, professor, pra gente ver. O seu tá separado por espaço ou por vírgula? O arquivo de texto está vazio. Vamos colocar alguma coisa dentro dele. Será que não é isso, então? Não deveria ser. O arquivo existe. Mas, sei lá, bota uns números nele pra ver o que acontece. Continua dando -1. Estou fazendo de errado.
Será que eu não tenho direito de... Eu vou pegar e executar o Márcio como administrador. Acho que tem que apertar Shift. Alguém escreveu alguma coisa aí? Não, não deve ser isso. Como é que eu executo isso como administrador? Bom, mas não deveria ser um problema, porque o meu usuário, ele tem direito de administrador. Sabe o que mais me irrita? É que eu faço isso todo semestre com os alunos, nunca deu esse problema. Deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês. Quando o aluno copia o código do professor e não roda. Não, e quando o professor faz o código na frente de vocês e não roda? É pior ainda. Eu não consigo ver o que está errado. Você colocou no V0, 3... Professor, o Oi. arquivo tinha que ser um .csv, ou o que você está colocando ali no STR1? Não, eu mudei só para testar. Pode testar com números.csv também. Não importa qual é o arquivo, só tem que ser um arquivo texto. Continua dando maldito -1 lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e comentar isso aqui e ver o que acontece. Continua dando -1. E se eu colocar esse cara para 1, só para mudar de leitura para escrita? Não, calma lá. Funcionou? Não, continua dando errado. Meu código não tá dando 10 ali agora? Ah, não, 10 é porque eu coloco em Não, 9,5. 10 é do return zero aí. Ah, yes. Agora teria que ser isso aqui, ó. De U, vou colocar no S0 o que tem no 0 mais o que tem no V0. O que diabos está acontecendo? E aí eu coloco -1. Se você olhar o help, ó, ele fala que se o -1 é porque ele não conseguiu abrir o arquivo. Olha a chamada 3. Retorno, contém o descritor. Negativo se for um erro. Veja abaixo, nota tabela. Ele está dando um exemplo aqui do... O Mars implementa 3 valores de flag. O 0 para read only, 1 para write only, com criação do arquivo. Então, se você tentar criar o arquivo, ele vai criar. E 9 para escrita, apenas escrita com criação. É para fazer append, né? Ele ignora um modo. O descritor de arquivo retornado será negativo se a operação falhar. Cara, se eu tivesse que falar, eu acho que é porque o meu Java está com algum problema. Sempre é o Java. Então, file descriptor 0, 1 e 2 estão sempre abertos para ler da entrada padrão, escrever na saída padrão e escrever na saída de erro. Por isso que o arquivo que o teu colega abriu deu certo trouxe o file descriptor 3. Mas o registrador de resultado foi mudado para V0.
para compatibilidade com o spin. Antigamente ele retornava no A0, no livro do Rennes do Patterson. Então, a gente fez tudo certo. Ó. Eu criei o arquivo, coloquei o código para abrir o arquivo, falei qual arquivo eu quero abrir, falei o modo e chamei syscall. Eu vou fazer um último teste. Eu vou colocar esse código no desktop, ver se funciona. Porque no desktop a gente deveria ter direito de escrita e leitura. Se não for isso, deixa eu pegar o tempo. Eu estou copiando o código aqui, tá? Eu vou copiar para o desktop. Não deve ser, porque eu não tenho problema de escrita e leitura no meu computador. Mas não custa testar. Área de trabalho. Vamos listar os... Vocês estão vendo minha tela aí, né? Sim. Então, o PF não é problemático, não tem nenhum caractere complicado nele, dá para a gente seguir, vamos ver. Ai, Escrevi um Jesus. código igualzinho, professor, e deu certo aqui, deu 3 o retorno. Eu não sei. Professor, e se o senhor executar direto em vez de ir por passo a passo? Vamos fazer isso. Vamos pegar e imprimir inteiro aqui, ó. Coloca no V0 código 1 e chama o syscall. Aí vai imprimir o que tem no... Não, calma aí. ADU, coloca no A0 o que tem no S0, só para a gente imprimir inteiro. Vamos ver. Tá, faltou um 0 aqui. Do que você está reclamando agora? Tem que ser ADU. Não, tá imprimindo. Ele não tá achando o maldito arquivo. Vamos pegar e fazer assim, ó. C, dois pontos, barra, usuário, barra, desktop, barra, números.csv. Que é onde o arquivo tá, deixa eu ver. Professor, acho que eu achei o erro aqui. Eu vi aqui no Stack Overflow que o jar do seu Mars tem que estar no mesmo diretório do seu arquivo. O jar? É. Pode ser isso mesmo. Mas agora tá. Acho que não é não, porque o meu tá no mesmo diretório e continua dando -1 aqui. Mas agora tá. Aqui no meu deu certo. O jar tá no desktop e o exemplo-files.asm está no mesmo diretório. Eu vou abrir a terceira vez aqui e vamos ver se vai. Professor, você tá com um arquivo de texto aberto? Não. Eu vou colocar o teste. Bom, deixa eu testar aqui. O meu deu certo quando eu criei os dois, depois que eu fechei o Mars e abriu de novo, começou a dar 10 só no V0. Então eu vou fazer isso. Calma aí. Eu vou pegar e mudar isso aqui para exemplo files 2 e números 2.csv. Beleza. Criei arquivos novos. Agora eu vou pegar e abrir o Mars. Abrir as desgraças das coisas. Professor, você não está compartilhando a tela. compartilhando. Desculpe. Eu estou fechando e abrindo o Mars o tempo inteiro, daí toda vez que eu fecho eu tenho que recompartilhar a tela. Tá bom, vamos ver. Chamei de números 2.csv. No primeiro teste, vamos tirar o PF completo. Vou rodar.
Menos 1. Que diabos está acontecendo aqui, meu Deus? Versão do Java importa? Não, né? Meu Java está atualizado. O que ele pede é um Java muito antigaço, tipo, é muito difícil você não ter o Java necessário aí. Professor, na hora de executar, o senhor está indo passo a passo, né? E se tentasse de uma vez, será que continuaria o mesmo erro? Tentei, ó. Ele dá dando menos 1, tá vendo? Ah, certo. Que diabos está acontecendo? Será que é porque eu abri uma versão desse arquivo há muito tempo atrás, mas o descritor já devia ter fechado? Não, mas daí eu mudei. Eu coloquei aqui o teste.txt. Ele vai continuar dando a mesma porcaria do mesmo erro. Que droga, né, galera? Substitui o LI por uma... Pro ADU? Pro ADU, será que é uma medida faz sentido? Não. É tipo assim, não Vai deveria. escrever a mesma coisa no V0, né? Oi? Ele vai escrever a mesma coisa no V0, né? Os valores que estão lá estão certos. Mas vamos mudar aqui só para... Só Deus sabe o que está acontecendo. Mas é bom, porque a gente debugando junto, são problemas que vocês vivenciam o tempo inteiro quando vocês estão programando, não é? Ele está reclamando de alguma coisa. O load address não precisa disso aqui tudo. Ele só precisa do A0 e da string que você quer carregar. O ADU faltou. Coloquei no lugar errado lá. Ó. Vamos ver. Menos 1. Eu não sei o que essa desgraça está fazendo, cara. Oxente. Professor, no F1 do programa, ele usa o AD para carregar o A0, ao invés de LA. Não sei se tem alguma diferença, assim, que ele coloca sem ser ADU, só AD. Que tem diferença, né? Não, eu tava olhando lá pra cima. Onde? No começo, tipo, você coloca em syscalls, aí as primeiras linhas, né? Tem um LI, V01, aí depois tem um AD com A0, T0 e 0. Aí, não sei se tem diferença, assim. Esse aqui é para imprimir o inteiro, ó. Ah, é verdade, né? Carregando na primeira instrução. Mas será que não dá diferença, ao invés de usar o LA ali no argumento, usar de outra forma? Não sei. Tipo, só lá. Não deveria ser um problema. Porcaria, cara. E aí, tô fazendo? Abre o arquivo, daí usa o serviço 15 para escrever para o arquivo. Eu cansei de fazer isso com os alunos, nunca tive esse problema. D0, 13. A0, o endereço da string. No terminated. É isso que a gente colocou. Vamos confirmar se está terminado com nulo mesmo. Mas que... Ah, tem um barra 0 aqui. O E1 flags. Tudo que a gente quer colocar é 1. Cara, a gente Professor, eu escrevi todo o código de exemplo que tinha lá do help para escrita no arquivo e também não funcionou exatamente como estava lá. Professor, que no help fala que se der número negativo, tem uma tabela. O número negativo é o erro. Menos 1 ele não conseguiu abrir o arquivo, por algum motivo, mas não fala qual é o motivo que não conseguiu abrir. Funcionou, pessoal. Por que agora funcionou, só Deus sabe.
Estão vendo que funcionou? Deixa eu compilar de novo. Vamos lá, passo a passo. Vou dar o syscall e o V0 agora tem um audit 3. O que você mudou, professor? Nada. É um programa de fases. Mas como assim nada? Ele do nada? Pera. Mano, eu não fiz nada. Ah, tá. Você mudou só os LIs, no caso, pra ADIU e... Aqui, leitura. Isso aqui te ignorou. Se é ignorado, não precisamos nem colocar. E isso aqui é só para imprimir o valor, para poder rodar direto. A gente não precisa desse código aqui. Ó, eu vou Então, explicar para você você. transformou os LIs em ADIUs e colocou o registrador 0. Quer ver? Abrir os teste.txt. Vamos rodar de novo para ver se abre de novo. Ó. Abriu de novo a porcaria do negócio. Ah, calma lá. A gente tem que fechar o arquivo agora. Se você não fecha, ele pode dar esses problemas. Então vamos ver. O código para fechar é o 16? É o 16. Então, antes de eu terminar o programa, a gente tem que fazer aqui o fclose. O fclose você faz assim. Você vai colocar no V0 o número 16. E a gente vai colocar no A0 o descritor. O file descriptor está em onde? Está em S0 ali, certo? No syscall. Vamos lá ver se o negócio está reclamando de alguma coisa, que é só add. Vamos lá. Tum. 3, maravilha. Aí eu copio para S0 do escritor. Syscall, fechou o arquivo. Terminou o programa. Professor, o que diabos aconteceu aqui? Qual que é uma explicação válida para esse problema que o senhor vivenciou? O sistema operacional é que gerencia quais arquivos estão livres ou não, que estão abertos ou não. Ele mantém uma tabela de arquivos abertos. O que pode ter acontecido é, você tenta o código uma vez, dá algum problema, o sistema operacional mantém o arquivo aberto. Enquanto o sistema operacional não passa o coletor de lixo para ver descritores de arquivos que estão abertos, mas não estão associados a nenhum processo, e libera eles, o arquivo fica travado. Professor, deve ser algo assim mesmo, porque quando eu coloquei o código aqui, a primeira vez que eu rodei deu certo. E depois que eu fui rodar de novo, já tinha dado erro. Deve ser porque não fechou o arquivo, então. O que eu faria se eu não estivesse dando aula para vocês? Eu testei uma vez, não deu certo. Aí eu olho o código para ver se o código está todo certo. O código estava certo, a gente fez junto. Testei a segunda vez, não deu certo. Testei a terceira vez, não deu certo. Eu fecho, eu rebuto o computador. Daí eu forço o sistema operacional a limpar a tabela de escritores de arquivos. No meu caso, ia testar uma vez, não deu certo, ia fechar tudo e ver um vídeo no YouTube, sei lá. Você coloca Pesquisar no Stack Overflow. Mas é bom ter dado problema com a gente, porque a gente vê como debugar e como eliminar sistematicamente o problema. Então tá, ó. Vamos... Putz, deixa eu fechar isso. Então agora a gente tem aqui a abertura de arquivo. Isso aqui é salva o descritor do arquivo. E agora a gente tem que ler o arquivo. Para ler, a gente vai usar o serviço 14. E a gente pode ler byte a byte, ou a gente pode ler mais bytes do que quer. É mais fácil tu ler byte a byte. E você fica lendo. Enquanto for diferente de vírgula, tu vai acumulando isso. Isso vai dar um número. Entenderam? Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser um do while. Ou while, sei lá, tanto faz. Pode ser um while. Primeira coisa que a gente precisa decidir, aonde a gente vai colocar o caractere lido. Vamos olhar o serviço lá.
Chato, né, pessoal? Tô quase dormindo aqui, velho. Você é louco. Mas funcionou, pelo menos. Então, É bom. o A0 vai receber o descritor do arquivo. O A1 vai receber o endereço do buffer de entrada. O A2 vai receber o número máximo de caracteres a serem lidos. E o A0 vai conter o número de caracteres lidos. Normalmente ele vai ler o número de caracteres que tu pedir. Mas se você está lendo e acaba o arquivo, ele pode ler menos caracteres. Entenderam a ideia? Então vamos lá. Eu tenho que fazer um do while por fora, mas eu vou fazer o corpo do while primeiro. E eu vou ler um caractere. Então vamos lá. Eu vou colocar no V0. V0, o código 14. A ler do arquivo. No A1, eu vou colocar o buffer de entrada. A gente já vai ver como é que a gente vai fazer isso. Vai ser um LA. No A2, a gente vai colocar o número de caracteres a serem lidos. Quero ler um caractere. Ler um número só, um caractere ASCII. Certo. Então, quando eu chamar o syscall aqui, ele vai colocar o caractere lido nesse buffer aqui. Agora, o que é esse buffer? Olha como é que ele define um buffer aqui no... Tá vendo o buffer? Ele criou um ASCII Z, que é uma string. A gente vai fazer um negócio parecido. Ó. Vou criar um negócio que eu vou chamar de buff. E eu vou criar um ASCII Z. Não, você pode fazer assim, ó. Ponto space. E você coloca, sei lá, pode ser 4. Você só vai usar um. Vamos ver se esse negócio funciona. Eu chamei o syscall. Vamos lá. Compilando. Ah, tá reclamando aqui porque eu tenho que falar qual é o endereço de memória que eu quero ler. Então vamos lá. Belezinha. Deixa eu tirar esse comentário daqui. Deixa eu colocar em hexa. Estou abrindo o arquivo só para leitura. Retornou um identificador que é diferente de -1. Ótimo. Aí agora eu vou colocar, fazer uma cópia desse descritor de arquivo para o S0. Vou colocar no V0 o código 14, que é para ler do arquivo. Vou falar que o A1 é o meu buffer. Se o buffer começa aqui, tá vendo? Começou no endereço quebrado. Isso é um problema. A gente vai ter que usar o align lá. A gente já vai arrumar isso. Aí eu coloquei o endereço lá. Tá certinho. Daí eu vou pegar e falar o número de caracteres que eu quero ler, colocando no A2, e vou chamar o syscall. E funcionou ou não? Eu acho que não. Vamos arrumar aqui primeiro esse negócio aqui, ó. Ponto align. Dois. Vai ser de word in word. Vamos rodar O que é esse align aí, professor? Não entendi. A gente já usou isso várias vezes. É para fazer com que esses endereços aqui sejam alocados em endereços múltiplos de 4. Só que o buff ainda está no endereço errado aqui. Por quê? Ou a gente faz assim, ó. Vamos ver aqui. Então, o buffer começa que são... o buffer é esse caractere aqui. Essa palavra de 2 bits inteira. Vamos lá, tentar abrir o arquivo para leitura. Ele abriu... O S0 tem quanto? Tem 3, tá certinho. Abriu. Daí eu coloquei o buffer, falei o número de caracteres que eu quero ler e li ele.
daí o V0 retornou -1. Por que ele retornou -1? Um 16 aqui. É o serviço para fechar o código. 2, V0. Eu fiz certo. Aqui no A1, no A2. Não era 0 a 1? Ah, eu não coloquei o descritor de arquivo no A0. A0 tem o código. Aí eu tenho que copiar para o A0, o S0, mais 0. Agora vai. Abriu, beleza. Daí agora eu setei o buff e falei o número de caracteres e vou ler alguma coisa. Li o caractere 49. Se você olhar, é o número 1. Se a gente for lá no nossos arquivos da disciplina, que eles sumiram completamente. Agora meu cachorro está chorando aqui. Quer atenção. Se vocês abrirem aquele arquivo números.csv, vocês vão ver que o teu colega substituiu números que eu tinha aqui pelo... Você substituiu, filho? Oi? Os arquivos da disciplina. Aquela hora que eu fui enviar, eu tava com o mesmo nome, talvez tenha substituído, será? Substituiu. Desculpa. Não tem problema, eu coloco de volta lá. Então, o arquivo é 1,2,3,4,5,6, até 9. É isso que o teu colega fez. Então, a gente leu o caractere certo. Agora, vamos pôr isso num loop. E vamos executar, tá bom? E como é que será que é o caractere de EOF? Eu não lembro. Eu não lembro o número. É um número. Mas a gente testa aqui. É -1? Não lembro. Desculpa, eu não lembro. Então vamos fazer um do while. Um while. Sei lá, acho que do while 1. Então a gente tem que testar o quê? Enquanto o caractere... Desculpa, espera, tio. O caractere carry de return /n é o número 13. Então vamos pegar e colocar aqui... /n é o 13, certo? Então a gente vai comparar quem? O caractere lido, que está onde o caractere lido? Aonde que está o caractere lido? Está na memória, não é? Está no buffer ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Load byte. Vou colocar, sei lá, no S7 o que tem no endereço Estou carregando só um byte, o byte menos significativo do que está nesse endereço aqui. Certo. Então, o que eu quero comparar? Eu quero comparar... Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Branch not equal. Quem eu vou comparar? Eu vou comparar o S7 com o número 13. Então, aqui antes do while, eu tenho que fazer, sei lá, vamos usar o P7. Vou colocar o 0 e o número 13. Eu vou comparar ele com o 7.
Se for isso, eu vou para SAI1. Se não, eu executo o corpo. E aí aqui vai ser o SAI1. Aqui tem um jump para o while1. Isso aqui deveria ir imprimindo tudo para a gente, pegando cada um dos caracteres. Agora era bom a gente imprimir eles para a gente ver se está lendo certo, né? Como é que eu faço para imprimir? Eu vou imprimir uma string. O A0 tem que ter o endereço do buffer, não o A1. Tudo bem, é o código 4. Então vamos lá. Li V04 Ju A0 tem em A1. Não, é mais fácil fazer assim, ó. Lá A0 buff. Vamos ver esse negócio. Então, abri o arquivo 3, bonitão. Aí, ó, colocando o descritor no S0, só para não perder ele. Estou colocando o número 13 no T7, que é o Enter, né? E daí eu vou vou comparar. O S7 é igual ao T7? No caso, não é. Desculpa, eu usei BNE, né? Tinha que ser B aqui. Quero pular quando for igual. Agora faz sentido. Tudo de novo. Ah, já até passei. Ele pegou e leu o caractere. Não, vai ler agora. Leu o 1 lá, tá vendo? Aí eu vou carregar no A1, no S7, o que está naquele endereço. O S7 agora tem o caractere lido, ó, 49. Se você puder. Aqui ele não vai mostrar em Excel. Mas se eu tirar daqui, ó. Tirar aqui, deu. 49, 49, tá certinho. E agora, se eu mandar imprimir, deve imprimir o número 1 ali para mim. Imprimiu. Daí eu vou pular para o A e vou comparar. 1 é igual? Não. Então agora eu vou ler o próximo caractere. Deve ser uma vírgula. Vamos deixar em ASCII aqui, que a gente vai ver aqui aparecer o caractere. Syscall. Leu a vírgula, tá vendo? Agora se eu rodar até o final. Por que ele está fazendo isso? Alguém sabe? Porque eu cheguei no final do arquivo e eu acabei de travar o Mars. Vocês estão aí? Estamos aqui. Sim, fechou. Sempre. O que aconteceu ali foi que ele não... Deixa eu limpar esse troço. Eu já estou várias vezes aqui. Ele não está imprimindo, imprimiu 1. Vamos com vários... Olha, por que ele não está imprimindo 2? Vírgula, imprimir espaço. 3. O último número que você colocou era o 9, filho? Isso, tinha sido até o 9. Mas tá apanhando do 3, ó. O meu aqui, na verdade, aconteceu a mesma coisa aí, só que com 9. Ele ficou repetindo 9 indefinidamente aqui. Estranho, vamos tentar de novo. A gente sabe que até o 3 vai tudo beleza. Então vamos lá. O S0 tá com 3, né? Tá. Passa a tela aqui. Ah, já perdi o 1, já tinha imprimido 1. 2. Três. Vamos ver agora. B aqui, eu estou comparando o S7, que tem 33,
com o T7, que tem 13. Não é. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e ler um caractere. Vamos ver que caractere que ele lê. Ele leu 3 de novo. Tá vendo que ele leu 3 de novo? Mas quanto tem em V0? V0 tem 0. É o número de caracteres lido. Não tinha que ter, tipo, um ponteiro, igual a gente anda no vetor, a gente não teria que ter um ponteiro para andar no arquivo? Vai somando de 4 em 4? O ponteiro é o próprio... O ponteiro, filha, é o file descriptor. Na realidade, ele sempre aponta para o próximo elemento do arquivo. Ah, sim. O descritor de arquivo, ele sempre aponta para o próximo. Aqui, ó, eu peguei e mexi no A0 e no A1 para imprimir. Será que isso aqui não está dando problema? Coloquei o código 14 no V0, no A0 recebe o S0, o A1 recebeu o endereço do buff, e o A2. Isso aqui eu não precisava executar toda vez. Só que o problema é que eu estou mexendo neles aqui, ó. Tô colocando V4. Nós vamos fazer um teste bem simples. Comentar isso aqui, ó, e ver se muda ali no coisa. Vamos ver aqui. Aqui no buff ficou 1, agora tem que aparecer vírgula, agora vai aparecer espaço, agora apareceu 2, vírgula, espaço, 3, vírgula. Não, ele está produzindo só 3, ó. Tá vendo? Professor, no meu caso aqui ele tinha ficado repetindo 9, eu vi que era porque eu não tinha dado um enter no final, né? Então não teria o barra N. Mas o arquivo que eu tinha enviado ele ia até o 9, né? Então não era para ele estar repetindo no 3. Não era para ele parar no 3. E se você olhar o V0, ó, depois que eu dou o syscall, tá vendo que o V0 está em 0? Significa que ele não está lendo. Nossa, que coisa chata, cara. Vamos ver aqui. Tá certo, é o endereço do buffer, o número de caracteres que eu quero ler. E aí, toda vez que ele lê, o descritor de arquivo é um ponto, ele só descreve qual é o arquivo aberto. O sistema operacional é que mantém o ponteiro para próximo dado do arquivo. Então, ó, quer ver um negócio interessante? Vou fazer o seguinte, ó. Misericórdia. Aí, o que eu vou fazer? Abrir o arquivo, beleza. O S0 tem o código 3. Meu filho está chorando, que provavelmente tomar banho. Li 1. Por que ele não está lendo a vírgula, não está lendo as coisas? Tá vendo que travou? Ó, devia estar lendo tudo. Não mudou nada. Professor, acho que hoje não é seu dia com o Mars, não, hein? Tá de mal. Não, e agora, ó, ele está mudando. Tá vendo que ele está imprimindo aqui várias vezes a mesma coisa? O Mars hoje não está assim de papo comigo. Deixa eu ver. Ó, a gente coloca o código. Ah, tá. Porque daí o V0 vira 1. Que é isso? O que tá acontecendo? Eu quero ver se ele está lendo direito, se o problema é no loop, ó. Eu vou limpar aqui.
E percebeu que ele começou a imprimir? É porque ele estava rodando o código 1. Aí, ó, 1, vírgula, espaço, 2, vírgula, espaço, 3, e aí ele dá pau. Não deveria dar pau. Agora vamos substituir o arquivo. Esse arquivo que eu estou usando, o número dos 2.csv, deixa eu ver, é o... Uai. Eu estou usando teste.txt. Ah, galera. O arquivo que eu estou usando não é o arquivo do colega de vocês, é o que eu criei aqui. Isso tem 1, 2, 3 nele. Quer ver? 4, 3, espaço 4, espaço 5, espaço 6, espaço 7, espaço 8, espaço 9, e acabou o arquivo. Agora essa porcaria vai funcionar, querem ver? Professor, te mandaram uma mensagem no chat aí. Estão me mandando benzer, né? MDS é meu Deus do céu, não é? Só que céu é com C, galera. É, meu Deus só, ué. Aí parece do Deus. Ah, tá. Eu pensei que você estava escrevendo céu com S. Pode ser também, ué. Então vamos tirar esse código porco aqui agora, ó. Isso aqui tudo. Professor, você poderia explicar o código depois que eu tô meio perdido já, assim. Não tinha nada errado, filho. O errado é que o arquivo só ia até 3. Se a gente rodar agora, olha o que vai acontecer. 1, vírgula. Tá imprimindo ali, tá vendo? Espaço, vírgula. Agora vai imprimir 3. E agora vai vir uma vírgula. E agora vai vir o 4. E a vírgula. Agora, calma lá. Agora tem que chegar até o EOF. O EOF, que número que ele lê? 5. Devia ter feito isso quando ele só até 3. Ô, bebê, vai tomar banhão, o papai já tá terminando, eu já vou lá. É mais 20 minutinhos. Papai tem um monte de aluno aqui. Dodói. Bye, bye. Eu tenho um filho de 2 anos que, quando ele machuca, ele fica todo dengoso e vem aqui. Dá até vontade de ter um. Não, cara, acredite. Se você soubesse o que é o casamento e o que é filho, antes de casar e ter filho, você pensava 2 vezes antes. É meme. Antes dos 30, Deus me livre. Aí, ó, 9. Agora a gente tem que tomar cuidado, que vai vir o EOF, ó. Então a gente vai pegar. Eu tive filho com 35. Agora eu vou imprimir o 9. Imprimir. Agora eu vou dar um jump pro A. Agora eu vou comparar o B aqui. O que tem no S7? No S7 tem o 39. O 39, se eu não me engano, é o 9. Então, beleza. Eu vou comparar. O 9 é igual a 11? Não. Então, ele vai pegar e executar mais uma vez, vai imprimir outro 9. Isso a gente corrige depois. O que a gente quer agora é pegar o código do EOF. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ler do arquivo. Eu quero ler no descritor 3. O valor lido eu quero colocar em buff. E eu quero ler um caractere. E daí eu vou chamar syscall. Ah, ele não me produziu nada. Tá vendo que ele não substituiu?
tem uma solução simples aqui. Eu faço isso aqui, ó. Eu vou lá no meu arquivo, deixa eu abrir teste.txt, eu dou um enter aqui. Daí o número lido vai ser /13, quer ver? Eu estou apanhando aqui. Ah, tá. Maravilha. Tum. Funcionou. Beleza? Agora vem a parte complicada, que é a seguinte. Digamos que eu não esteja trabalhando com esse cara aqui, que eu esteja trabalhando com o números.csv. É números.csv que eu chamei, números2.csv. Cara, eu me senti muito imbecil de ter criado um arquivo que só tinha T3 e ficar debugando ele. Por que está indo só T3? Vamos ver se ele cria o descritor certo. Qual criou. E agora eu vou ler o número. Olha o que vai acontecer. Eu vou rodar alguns passos para vocês verem. Leu 3, leu 7, leu 8, leu 7, e eu finalmente vou encontrar uma vírgula. O 3787 é o número. Eu preciso de uma função do tipo atoy. Vocês lembram o que a função atoy de C faz? Não. É o ASCII to int, né? Isso, ASCII to int. Ele vai converter de ASCII para inteiro. Então, como é que eu converto de ASCII para inteiro? Boa pergunta, né? Ué, você vai ter que fazer uma função. Então, aqui, ó, isso já é para o trabalho, tá? Deixa eu compartilhar a área de desenho com vocês, para eu vou explicar para vocês. Tá, meninas? É assim, ó. Então, você vai ler o caractere... Desculpa. Vocês estão vendo o Paint aí, né? A gente vai ler o caractere 3, a gente vai ler o caractere 7, a gente vai ler o caractere 8 e a gente vai ler o caractere 7. Tranquilo? Quanto que é o caractere 3 em decimal? Em decimal é 3. 3 mais Não, 49? Em ASCII vai ser 48 mais 3, 51. 51, certo? Então a gente sabe que o 0 é o 48, né? Eu não lembro. Isso, o 0 é o 48. A gente sabe que o 0 é o 48, então o 1 deve ser o 49, o 2 o 50, o 3 o 51, até o 9, que vai valer 48 mais 9, 57, é isso? Uhum. É isso, né? Então, essa aqui é a representação ASCII dos caracteres, mas o número que está salvo vai ser isso aqui, ó, 51, esse aqui vai ser o 55, 56, 55. Se eu subtrair deles o número 48, eu acabo com exatamente 3, 7, 8, 7. Certo? Então, Encontramos o sentido da vida. Minha função tem que pegar e multiplicar o 7 por 10 a 0, o 8 por 10 a primeira, o 7 por 10 a segunda e o 3 por 10 a terceira. Então, aqui eu vou ter o quê? 3 vezes 1000 mais 7, desculpa, 1000, né? Mais 7 vezes 100, mais 8 vezes 10, mais 7 vezes 1.
Isso aqui vai dar para mim exatamente 3.787. Lembra de SD? Vocês estudaram sistemas numéricos posicionais? Sim, sim. É isso que a função ATOI tem que fazer. Interessante. Vocês têm que implementar isso. E agora a pergunta é, bom, você tem uma sequência de números que vai de 0 a 999. São 1000 números, certo? Quantos caracteres, no máximo, uma string de números pode ter? 3, concordam? Você pode levar isso em conta para fazer esse for aí, que você vai ter que implementar. Você vai ter que... Não entendi o que você disse. Uai, eu vou dar para vocês uma sequência de números que vai de... São 1000 números, não é? Então vai de 0 a 999. Isso aqui randomizado, certo? Mas eu não posso mexer com números maiores do que isso, não? Num range de 1000? Tipo, posso mexer com de 100.000 até 100.001, no caso. O conjunto que eu tenho ali de dados é de 0 a 9.999. Eu tenho que fazer um menor para vocês. Ou vocês podem usar esse também, não importa. Isso dita para você, só que esses números eles são randomizados, mas é de 1 a 999, de 9.999. Ah, professor, se é um limite que o senhor que impôs ou é um limite de memória da máquina? É um limite que eu impus. Ah, sim, não, então agora eu entendi. Se você está programando em C, você vai fazer a ordenação de números inteiros, você tem que considerar que cada inteiro tem, no máximo, ocupa 32 bits. Se ele ocupa 32 bits, qual é o maior inteiro decimal que tu vai poder gerar? Vai ser alguma coisa em torno de 2 bilhões, alguma coisa milhões, alguma coisa milhar, alguma coisa unidade. Centena, dezena, unidade. Então, esse é o número de casas que tu vai ter que considerar. Está usando 32 bits. Mas no nosso caso, a gente não está. A gente tem uma faixa de valores que vai de 0 a 999. Então, você tem 3 casas que esse número vai ocupar. Se você tem o número 16, vai ser 0,16. Isso aqui vai ser 0 vezes 10 ao quadrado, mais 1 vezes 10 a primeira, mais 6 vezes 10 a zero. Você tem... O Mars tem função de potência ou só tem de multiplicação? Não, mas a potência é a mesma coisa que multiplicar o número por ele mesmo. Sim, mas aí teria que fazer outro for com um outro contador com o limite do contador, né? Mas aí ele não tem potência. Então. Nesse caso, você não vai precisar, porque, olha, a potência máxima que você vai considerar é 2. Ah, tá. Ô, professor, desculpa. Ô, professor, nesse caso aqui, a função que a gente vai criar, ela vai estar esperando, então, valores até 3 dígitos. Se a gente recebe um valor de 1 ou 2 dígitos, como que a gente trataria isso, né? Porque ele vai tentar acessar ali um dado que ele pode pegar uma vírgula ou um espaço, no caso. Você tem que... O código que eu fiz, a gente ia lendo caractere a caractere, não ia? E colocando no buffer, não ia? Isso. Cria um buffer de 3 caracteres. E daí, toda vez que você colocar um caractere no buffer, você coloca ele invertido. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Assim, ó. Que é invertido? Eu vou fazer em pseudocódigo, posso? Acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem do que se eu fizer em assembly. Eu vou pegar aqui, ó, read char. Vocês sabem fazer isso. A gente acabou de fazer em assembly, certo? Esse char vai estar na posição 0. Daí eu dou um load byte, coloco no S7 o que estava no endereço do meu buffer. O buffer a gente tinha carregado onde? Deixa eu olhar aqui no código. O endereço do buffer está no A1. Então aqui $A1. Aqui é o endereço do buffer.
Agora eu sei o quê? Que no S7, aqui não importa o que tem, não importa o que tem, não importa o que tem, e aqui eu tenho o meu caractere, certo? Só que eu li um caractere, ele é uma vírgula? Não sei. Ele não é uma vírgula. Então eu tenho que mover ele para um segundo buffer. Eu vou criar um buffer que eu vou chamar de número. E esse buffer, ele pode ter, no máximo, 3 caracteres. Então eu uso uma palavra, eu inutilizo esse byte mais significativo e eu tenho que mover esse para cá. Pode acontecer o seguinte, ó. Eu estou lendo o caractere, o maior caractere, não é? Então eu pego, porque eu estou lendo da esquerda para a direita. Então se eu estou lendo o número, sei lá, 942, qual é o primeiro caractere que eu vou sair? Vai sair o 9, esse aqui vai ser o primeiro, esse aqui vai ser o segundo, esse aqui o terceiro, certo? Na ordem que eu vou lendo aqui no read char. Então vai chegar o 9 para mim. Eu não sei se esse 9 é uma centena, uma dezena ou uma unidade. Então, aonde eu salvo ele? Não importa. Eu escrevi aqui, ó, 9, 4, 2. Certo? Mas daí eu vou ter que vai de 2. Vai de 2 i igual a 2, ponto e vírgula, i maior que menos 1, ponto e vírgula, i menos menos. E daí eu faço isso aqui, ó. Load byte. Desculpa, escrevi errado load byte. Load byte. Aí eu vou colocar, sei lá, pode ser no S3. Quem? Desculpa, antes disso eu preciso fazer isso aqui, ó. O load address, coloca no S5 o endereço de número. Certo? Daí eu vou pegar e ler aqui, ó. Se esse cara não tiver um número, ele vai ser 0. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Add i, coloca no T0, por exemplo, o que... Não add i, não, add só. Calma, quando terminar o código vai ficar mais fácil. Add, coloca no T0, o que tem nesse endereço aqui, o S5, mais o que tem no i. Vamos fazer o i ser igual ao S3, por exemplo, tá bom? É o i. Isso aqui é o endereço base de número. Então ele aponta para cá, ó. Isso aqui é o S5. Está apontando sempre para esse caractere. Então, olha o que isso aqui vai dar. Vai dar esse endereço mais 2 da primeira. Esse endereço mais 2 cai aqui, ó. Daí eu faço isso aqui, ó. Load byte, coloca no S7 o que tem nesse endereço T0. Eu estou efetivamente colocando no S7 o caractere que eu li. Então quer dizer que nessa função soma, ele vai respeitar o tipo da primeira variável que você coloca, e aí a segunda ele vai pegar o mesmo tipo da segunda. Esse aqui vai ser o último caractere, não vai? Não, eu falo ali nesse add, né? Que você pegou o T0, vai receber a soma de S5, que é o endereço ali. É o endereço base do número. Mais S3. Só que S3 é o i. Não era o endereço, né? Era o valor mesmo. Começou com 2, por exemplo. Daí eu sei o quê? Eu sei... o i seria tipo o incremento... Ah, tá, o incremento do for. Incremento do for. Então eu sei que eu li esse número. Se ele for 0, ele é o menos significativo, certo? Uhum. Então, acho que esse não é o melhor jeito. Aí, ó, o ponto é o seguinte, eu tenho que saber se isso aqui eu vou multiplicar por... Ele é o primeiro caractere, não é? Então eu multiplico ele por 10 a 0. Esse aqui por 10 a 1. Esse aqui por 10 a 2. Esse número é 1, 10 e 100. Você sabe por qual você tem que multiplicar. Então você faz 3 ifs aqui.
Vocês entenderam como é que vocês vão resolver isso? Deu pra ter uma noção, assim, né? Se eu escrever Isso, esse cara eu não quero. Meu filho tá que chora lá. 942. Então, nesse caso é fácil. Eu multiplico isso por 1, por 10, por 100, por 10, por 1. E se eu ler, por exemplo, o número 4, vou ter aqui, ó, 4, e aqui eu coloco o número negativo, -1, -1. Daí eu começo a percorrer o meu array nessa direção. O número é negativo? É. Então eu sei que eu não tenho que multiplicar isso por 10 a 0. O número é negativo? É. Então eu não multiplico ele por 10 a 0. O número é não negativo? É. Então eu multiplico ele por 10 a 0. Aí eu começo a percorrer nessa direção. O número é negativo? Não. Então eu multiplico ele por 10 a 0 e incremento por quanto eu tenho que multiplicar. Próximo número é negativo? Não. Então eu multiplico por 10 a 1. Próximo número é negativo? Não. Então eu multiplico por 10 a 2. Até chegar a 10 a 2. O número negativo seria o quê? O número negativo é que você não leu. Então, lá quando você está lendo o número e você vai formar você está lendo aqui no buffer, colocando aqui. Então, você leu um número. Ele é para ser o maior número. Coloca aqui. Aí você lê o próximo número, é uma vírgula. Então, o número era só um dígito, por exemplo, 7. Você vai acabar com o número assim, ó. Nada aqui. 7. E aqui. Aí você coloca -1, -1. Mas aí, nesse caso, a gente não desconsidera o número inteiro? Porque, não, por exemplo... Só estou trabalhando com o número inteiro positivo. Não, eu falo assim, e se, por exemplo, o dado, o dígito que corrompeu era a vírgula? Aí vai... O número que corrompeu era vírgula. É o Charles, desculpa, o caractere. Se era vírgula, e aí me retornou -1. Isso aí. Também é você acumular o número de... Isso é um jeito de resolver. Funciona bem. O outro jeito é você ter o tamanho da string. Então, sei lá, você tá lendo o número. Aí você escreve aqui, ó. Você sabe que ele pode ter no máximo 4, certo? No máximo 3. Aí você leu o 7, colocou o 7 aqui. E aí você coloca aqui, ó, strlen, é um número, né? Ele era 0, você leu 1, ele vai para 1. Você vai ler o próximo, você lê um 0 aqui. É um número. Então o strlen vai para 2. Aí você lê o próximo é uma vírgula. Você para de ler, não coloca nada aqui. Não importa o que tem aqui, mas o strlen é 2. Certo? Uhum. Daí você pega e copia isso para uma outra string. Você pega e começa a copiar nessa direção, assim, ó. O strlen é 2, não é? Então você sabe que vai ter caractere aqui e caractere aqui. Esse aqui vai ser o 0, esse aqui vai ser o 1. Então você pega e copia o primeiro caractere para a posição 1, 7, e o segundo caractere para a posição 2. Se você tem um outro número, ó. Você leu o número, sei lá. Professor, e você quer que faça assim? Ou Aí se a gente quiser... Não, eu estou tentando mostrar para vocês como é que vocês podem implementar isso. O strlen vai ser 3. Aí você sabe que você vai copiar assim, ó. Pode implementar do jeito que você achar melhor. Se a gente, por exemplo, quiser guardar os números primeiro num registrador. E aí, ao final do if, a gente mexer com os números e depois salvar o número na memória. Tranquilo também? Mas qual o jeito que seria mais didático? Assim, que você está propondo esse, porque é mais didático? Você vai lendo o número e vai incrementando o jeito mais fácil de fazer isso é uma fila
Que deu uma cortada. O jeito mais fácil de fazer isso é com uma fila circular. Você tem uma palavra de 3 bytes, certo? Você lê um char C qualquer. Aonde você enfia o char C qualquer? Você enfia ele sempre nessa posição. Só que antes de enfiar, você vai chegar... Aqui tem alguma coisa? Se tiver, o que tem aqui vem para cá e o C vem para cá. Na próxima interação, você quer enfiar um novo C. Tem alguma coisa aqui? Tem. Aí você olha, tem alguma coisa aqui? Tem. Então, o que tem aqui vem para cá, o que tem aqui vem para cá, e você enfia o seu novo C. Isso é uma fila circular. O jeito mais eficiente é isso, porque no final das contas você tem o número de caracteres, você pode ir incrementando cada vez que você lê um caractere novo, e a string já está formatada. Legal esse jeito também. Esse jeito é bom que, independentemente da quantidade de caracteres, daria para fazer, né? É assim que é implementado, de verdade. Para você poder trabalhar com uma quantidade variada de caracteres. Mas no teu caso, que você sabe que vai ter 3 caracteres só, você não precisa. Você consegue criar uma implementação mais simples. Pega todos os caracteres e vai acumulando eles num buffer. Depois você reordena eles num segundo buffer. O problema é que você não sabe. Você pode ter lido 1, 2 ou 3 caracteres. Então, você pode fazer tipo um switch case. Qual é a possibilidade? Você pode ter lido... você tem um buffer aqui, ó, que tem 3 posições. 1, 2, 3. Você pode ter lido aqui o A, o B e o C, na ordem, né? Você sabe que o A é o maior e o C é o menor. Então, se o seu... coloca aqui, ó, número de N foi igual a 3, você sabe que você tem que reordenar isso na seguinte ordem. A, B, C. Se o seu N for 2, você sabe que você tem que reordenar isso em que ordem? Você vai ter lido só o A e o B. Então, aqui você vai ter A e B. Se o N for 1, você sabe que você tem que reordenar isso só em A. E daí você passa para o atóis fácil. Passa a string correta, da esquerda para a direita, mais o N. Então, aí você faz um for que vai de 0 a N. O N pode ser de 0 a N menos 1. Então, primeiro vai ser de 0 a 0, você só vai fazer o A vezes 10 a menos a 0, que vai dar o próprio A, certo? E dá certinho o valor. Nesse caso aqui, você vai fazer o B vezes 10 a 0 mais o A vezes 10 a menos 1, o que vai dar 10A mais B. E nesse caso, você vai fazer o C vezes 10 a 0, o B vezes 10 a 1 e o A vezes 10 a 2. Isso aqui vai dar 100A mais 10B mais C. Entendeu? Você não precisa nem de um for. São 3 ifs. Vocês estão speechless, pessoal. O que aconteceu? Ô, professor, você vai puxar a lista de chamado? Porque vai começar outra aula agora. Não, pode ir, filho. Eu baixo a lista e lanço as pautas. Gente, não se esqueça que sábado a gente tem aula às 10h40, tá? Aqui no Teams, né? Beleza. Aqui no Teams mesmo. Vai ir uma notificação para você. Vai ficar gravado, né? Tá. Vocês estavam vendo o Paint enquanto eu estava escrevendo ou não? Sim. Tá. Então. Professor, vai ficar gravado que eu